Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Tu és perfeito. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz em estar na casa de Deus? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh, maravilha! E o que é que você veio oferecer ao Senhor nesta noite? Aleluia! Fala aí, o que é que você veio oferecer ao Senhor? Gratidão, adoração, louvor. Então dá um glória lindo a esse Deus, porque Ele merece. Aleluia, aleluia, ao dono da vida e ao autor da nossa salvação.
Amados, que bênção estarmos aqui juntos, aprendendo do Senhor, não é? A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós nesta noite estamos aqui para oferecermos o nosso culto ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, aleluia. E estamos aqui para sermos alimentados da sua palavra, não palavra de homens, mas da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, que bênção, maravilha. Nós começamos a ter um estudo na carta aos Efésios, né? Uma visão panorâmica na carta aos Efésios. E no culto da quarta passada, eu disse aos irmãos que a carta aos Efésios, ela é a nossa cédula de identidade. Vocês concordam? Quem aqui leu a carta aos Efésios? Olha, crente vencedor é assim, aproveita todas as oportunidades, né? Não pode ser crente distraído, gente, né? Não pode ficar na arquibancada vendo, não. Crente vencedor aproveita todas as oportunidades. Glória a Deus, você tem que estar ligado com o Espírito Santo, estar ligado com Deus, para saber onde o Espírito de Deus está soprando. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos continuar essa visão panorâmica na carta aos Efésios. Amém? Eu convido você aí a abrir a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 2, nós tivemos uma visão panorâmica em Efésios capítulo 1. Não dá para fazer uma exegese estudando versículo por versículo. Nós trazemos de cada capítulo a essência. Nós tiramos de cada capítulo a essência. Amém? Então vamos tirar hoje do capítulo 2 a essência do que o Espírito Santo quer nos ministrar. E eu convido você a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, para você ficar bem desperto. Aleluia. Efésios capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, nos versículos 1, 4, 5 e 8. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo para o qual ela foi destinada. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, de sabedoria e de revelação. Traz-nos a revelação daquilo que está no Teu coração, ó Deus, para os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, nós estamos então estudando sobre a nossa identidade em Cristo. Quando nós temos consciência da nossa identidade, nós passamos também a ter consciência do propósito. Amém? Só que, aliado à identidade, ao propósito, está o nosso destino. E para nós sabermos tudo isso, nós precisamos perguntar a quem? Por quê? Porque o ser humano, não é? Os sábios desta vida, os filósofos, os cientistas, eles trazem algumas questões que até hoje eles não conseguem responder, né? Eles teorizam muito sobre essas perguntas. Algumas delas: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Vamos lá? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui?
E para onde eu vou? Para nós obtermos a resposta dessas perguntas, nós precisamos fazer essas perguntas a Deus, ao Criador. E às vezes o homem anda em círculo, roda tanto. Então, para nós termos a resposta dessas perguntas, nós precisamos fazer a Deus. Porque Deus fez saber todas as coisas no início delas. Deus fez saber o final de todas as coisas no início delas. Ah, você perdeu de dar um glória a Deus. E o Espírito de revelação ilumine o teu entendimento nessa noite. Deus fez saber todas as coisas, o fim de todas as coisas no início delas. Porque Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Aleluia! Então, se eu quero saber o meu destino, eu preciso saber a minha origem. Porque Deus fez saber o fim de todas as coisas no início delas. Então, de onde você veio? Pergunta para quem está do seu lado, para você não perder o costume, né? Eu estava com saudade desse negócio. De onde você veio? E você que fez a pergunta, tem a resposta para essa pessoa? De onde você veio? Tem alguns que vão dizer, olha, eu vim do pó da terra. Está escrito que eu vim do pó da terra. Mas será que é só isso? Faz parte. Mas será que é só isso? Vamos obter essa resposta lá em Zacarias 12:1. Olha o que diz Zacarias 12:1. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Aleluia! 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 Não sou eu quem estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo que você veio de dentro de Deus. Aleluia! Você foi gerado dentro de Deus. Você veio de dentro de Deus. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Você não é apenas barro. Não é somente barro, pó. Você veio de dentro de Deus. Olha, Hebreus 12:9 diz assim: além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aleluia! Eu não sei se você sabia, mas você é um espírito que veio de Deus. Aleluia! Gerado em Deus e para Deus. Aleluia! Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte: Deus gera espíritos e cria a matéria. Diga, Deus gera espíritos. Deus gera espíritos e cria a matéria. Nós vamos ver isso em Gênesis 2, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso significa o quê? Que a terra estava molhada, não é isso? A terra estava úmida. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o homem se tornou alma vivente. Então, Deus pega aquele barro úmido e Ele faz um boneco. Ele faz um boneco de barro. Após moldar aquele boneco de barro, a palavra de Deus diz que Deus veio e soprou naquele boneco de barro. Esse boneco de barro é o corpo físico, no original, Bassar. E Deus soprou o seu ruar, o seu espírito
espírito dentro daquele boneco de barro, nas narinas daquele boneco de barro. Aleluia! Então, o que que Deus soprou naquele boneco de barro? Deus soprou o fôlego da vida. Tem uma ovelhinha ligada aí. Deus soprou no boneco de barro o fôlego da vida. Quando Deus sopra no boneco de barro o fôlego da vida, o que Deus sopra sai de dentro de Deus e entra no boneco de barro. E o que é que entra no boneco de barro? A Neshama, ou o espírito humano. Aleluia! Junto com a Neshama, quando há uma junção do espírito com a matéria, surge a alma, a Nefesh. A alma humana, a personalidade humana. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que Davi disse, de maneira assombrosa e muito maravilhosa eu fui formado. Aleluia, todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Oh, coisa maravilhosa. Quando você sair daqui, você vai ler o Salmo 139 antes de você dormir. Aleluia. Então Deus sopra naquele boneco de barro o espírito que estava dentro de Deus. E ali o homem se torna alma vivente. Então nós entendemos, presta bastante atenção aqui, que o homem ele é formado de 3 matérias-primas. Diga, o homem é formado de 3 matérias-primas. Ele é formado de 2 matérias-primas celestiais, o espírito e a alma, e ele é formado de uma matéria-prima física, terrena, que é o barro. Agora olha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado, diga para ela, não seja metido não, nem metida que você é tão barro quanto eu. Aleluia! Mas é um barro de qualidade, amém? Você é um barro de qualidade. Diz para ele não ficar triste, para ela não ficar triste. Você é um barro de qualidade. Aleluia! Então nós precisamos entender que o homem é espírito, alma e corpo. Diga espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 vai confirmar isso, diz: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí você pode perguntar, pastora, e o que é o espírito? E o que é a alma? O corpo eu sei, porque o corpo eu vejo. Mas o que é o espírito? O que é a alma? Queridos, tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, eles são tripartidos. Deus gosta do 3, né? Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. O homem é espírito, é alma e é corpo. E o espírito é consciência, diga consciência. Comunhão e intuição. Para você não esquecer, diga consciência, comunhão e intuição. Por isso que a verdadeira comunhão só pode dar no Espírito. Ela só pode acontecer no Espírito. A verdadeira comunhão com Deus e a verdadeira comunhão no corpo de Cristo é para quem anda no Espírito. Aleluia. E o que é a alma? Diga mente, emoções, vontade. A alma é a mais problemática das matérias-primas. E o que é o corpo? Diga locomoção, sensação e instinto. Então agora você sabe o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Amém? Então Deus deu ao homem 2 corpos. O corpo físico, que é isso que nós vemos aqui, físico do homem, corpo físico, e deu um corpo espiritual, o espírito. E se comunicando com esses 2 corpos, a alma humana, a personalidade humana, o corpo físico para interagir na terra
e o corpo celestial, que é o espírito, para interagir com Deus, para interagir com o mundo espiritual. Só que, dentro desse plano, desse propósito de Deus, o homem peca. E com o pecado aconteceu a morte. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Então, o pecado trouxe uma grave consequência ao homem, e que se estendeu a toda a raça humana. Qual foi a consequência do pecado? Vocês precisam falar mais alto por causa da máscara. E o que é a morte? O que é a morte? Fala-se tanto sobre morte, mas o que é a morte? O que significa a palavra morte? A palavra morte significa desligar. Diga, morte é desligar. Então, quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente, porque o seu espírito foi desligado do Espírito de Deus. Entendem? Quem aqui está entendendo? Glória a Deus. Então o homem morreu espiritualmente, porque o seu espírito foi desligado do Espírito de Deus. Na verdade, o Espírito de Deus se retirou do espírito do homem. Houve um desligamento. Morte é isso, morte é desligar. Então, quando o homem pecou, o homem se desligou de Deus, certo? Quando o homem se desliga de Deus, acontece também a morte física, não é? E o que é a morte física? A morte física é quando o corpo se desintegra, é quando o espírito e a alma se desligam do corpo. Quando o espírito e a alma se desligam do corpo, o corpo se desintegra. Você precisa saber tudo isso para você compreender a sua salvação, amém? E nós vamos sair daqui hoje mais crente do que nós entramos, amém? Então, quando acontece a morte física, o corpo se desintegra. Por quê? Porque o espírito e a alma se desligaram da matéria. O espírito e a alma se retiraram do corpo, não é? Então, se eu estou salvo, a minha alma acoplada ao meu corpo espiritual, que é o meu espírito, ela vai para o paraíso. Se eu não estou salvo, ou se a pessoa não está salva, porque eu estou salva em nome de Jesus, porque Jesus me garante isso. Mas se a pessoa, infelizmente, não está salva, a sua alma acoplada no seu espírito, ela vai para o inferno. É a palavra de Deus quem diz isso, né? E você pode ver isso claramente lá em Lucas 16, na história, e não é parábola, é a história do rico e de Lázaro. E Jesus não conta historinhas, Jesus está contando uma história verídica, não é parábola, porque em parábola não se usa nomes próprios, certo? Ali é uma história, é um testemunho que Jesus está dando de algo que aconteceu. Então a segunda tarefa é você ler em casa Lucas 16, que você vai compreender melhor isto, não é? Então o que acontece com o ser humano quando ele morre? Presta atenção. Todos nós, todo ser humano quando ele morre, ele começa a viver uma experiência de estar sendo elevado aos céus. Ele começa a viver uma experiência, porque aqui o espírito e a alma estão se desligando do corpo físico. Então, ele começa a viver uma experiência de estar sendo elevado aos céus. Todos, tanto ímpios quanto salvos, vivem essa experiência de estarem subindo, sendo elevado aos céus. Então, a pessoa começa a subir e começa a ver tudo ficando para trás, inclusive o seu corpo físico já sem vida. Quando ela começa a subir,
atravessa uma região de escuridão chamada regiões celestiais ou vale da sombra da morte. Quando chega neste lugar chamado regiões celestiais, que é uma região de escuridão, ou vale da sombra da morte, aquela alma que está acoplada naquele espírito, que tem o Espírito de Deus e que está salva, ela começa a brilhar pela presença do Espírito de Deus, porque Deus é luz. Deus é luz. Então não existe trevas para Deus. Então, o salvo, quando atravessa as regiões celestiais e passa pelo vale da sombra da morte, mesmo em região de escuridão, ele brilha pela presença do Espírito de Deus, que é luz. Aleluia. Por isso que o salvo não precisa de vela. O salvo não precisa de vela, porque ele é luz. Aleluia. Quando ele começa a brilhar nas regiões celestiais, anjos são enviados e conduzem essa alma, esse salvo, ao paraíso. Aleluia. O ímpio, quando passa nas regiões celestiais, que ele não brilha, porque ele não tem a presença de Deus, os anjos caídos são enviados e conduzem aquela vida ao inferno. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. A política de Deus é não perder o homem. Deus não tem prazer em ver o homem no inferno. O plano de Deus não é levar o homem para o inferno. Nós precisamos entender isso. Lá em Ezequiel 18, 23 diz assim: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Queridos, Deus não tem prazer em ver o homem no inferno. Porque o inferno não foi feito para o homem. Lá em Mateus 25, 41 diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o homem. Você que está aí nos assistindo no culto online, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Agora o homem colhe o destino que ele escolheu. Por isso que em vida é a oportunidade que nós temos de escolher qual o caminho. A palavra de Deus diz: diante de ti eu coloco a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida e viverás. Então o prazer de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, com a morte, ocorre imediatamente o juízo. Não o julgamento, o juízo. Julgamento é outra coisa. E aí nós vamos ter 3 julgamentos, né? Vamos ter o julgamento do trono branco, o juízo final, mas não são esses que nós... O tribunal de Cristo, mas não são esses que nós estamos falando. Nós estamos falando que o homem, quando ele sai da terra, atravessa as regiões celestiais e chega na eternidade, já ocorre imediatamente o juízo. Ou seja, é determinado para onde a alma dele passará a eternidade. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então isso significa, o que é o juízo? Que o espírito, né, a alma acoplada ao espírito do homem, o espírito agora fica à disposição de Deus. Agora quem determina é Deus. Seu livre-arbítrio não impera mais. Querendo você ou não, você vai agora para onde Deus determinar. Depois da morte, segue-se o juízo. Eclesiastes 12, 7 diz: e o pó volte para a terra, como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Isso significa que o espírito agora fica à disposição de Deus. Deus determina. Se é salvo, os anjos levam para o paraíso. Se não é, os anjos caídos já estão lá de prontidão para levar para o inferno. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho fala do amor de Deus, mas também fala do juízo de Deus. O Evangelho fala do amor de Deus, mas fala da justiça de Deus. O amor não está dissociado da justiça. Deus é amor e Ele é justiça. Então, o que é que isso tem a ver com o plano da salvação? Nós precisamos lembrar que todos nós estávamos em Adão quando ele pecou. Geneticamente, todos nós, né? Humanamente, todos nós viemos de Adão, certo? Então, quando Adão peca, todos nós pecamos. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Então, nós já fomos gerados por pessoas caídas. Nós já nascemos caídos, nós já nascemos em pecado. E essa queda, ela aconteceu nesses 3 níveis. Vamos ver? Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha só, boa para comer, agrada o físico, satisfaz o apetite físico, né? Agradável aos olhos, boa para a alma, não é verdade? A alma gosta do que é belo, do que é desejável, não é? Desejável para dar entendimento, ou seja, aí entra a questão do espírito. Então o homem pecou nesses 3 níveis, caiu nesses 3 níveis, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Então, como é que o pecado entrou no mundo? Através de quem? De Adão, diga de Adão, de um homem. Como o pecado entrou no mundo? Através de um homem, diga, através de um homem. Adão. Como é que o pecado tem que sair? Como é que o pecado tem que sair? Através de um homem, Jesus Cristo, aleluia. Através de um homem sem pecado. E esse homem é Jesus Cristo. Assim como o pecado entrou por meio de um homem, o pecado sai do homem por meio de Jesus Cristo, o homem sem pecado, aleluia. 1 Coríntios 15, 21, 22 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Aplauda mesmo a Jesus. Aleluia. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, aquele que não pecou. Então, não adianta recorrer a ídolos, a outros deuses. A salvação tem que vir aos homens por meio de um homem, e um homem sem pecado. E só há um que perdoa pecados, Jesus. Só há um que efetuou um sacrifício perfeito, Jesus. Só há um que oferece perdão e reconciliação com Deus, Jesus. Aleluia. Só há um que garante a vida eterna, Jesus. As outras religiões apresentam vários deuses. E só Cristo apresenta a você Deus como Pai. Só Cristo apresenta Deus a você como seu Pai. Nenhuma outra religião vai apresentar um Deus para você que seja seu Pai. Só Cristo apresenta a você Deus como seu Pai. Aleluia. E João 5:24 diz, Jesus diz: e digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Então, o que aconteceu? Assim como nós estávamos no corpo de Adão, quando ele pecou, agora, em Cristo, o Espírito Santo de Deus chega e ele nos insere no corpo de Cristo. Aleluia! Ele nos tira espiritualmente do corpo de Adão e nos insere agora no corpo de Cristo. Você agora espiritualmente faz parte do corpo de Cristo. Aleluia! E o que acontece quando eu entrego a minha vida a Jesus? O Espírito de Deus vem e religa o teu espírito com Deus. Isso se chama novo nascimento. O seu espírito estava desligado de Deus, por isso que você estava morto espiritualmente. Mas quando você entrega a vida a Jesus e confessa a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem e religa o teu espírito com Deus. Você agora está inserido no corpo de Cristo. Por isso que o Espírito Santo em você é a garantia, é o penhor, é o selo, é a certeza de que você foi resgatado, de que você tem um novo dono e de que você agora pertence a um novo reino. Aleluia! Diga, eu fui resgatado, tenho um novo dono e pertenço a um novo reino. Então não tem jeito de você dar errado. Se você nasceu de Deus, não tem jeito de você dar errado. Aleluia! Você nasceu de Deus para dar certo. Você estava dando errado, mas agora você nasceu de Deus para dar certo. Aleluia! 1 João 5,4 diz: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Deus entrou em aliança com você por meio do Espírito Santo. Aleluia. Diga, Deus entrou em aliança comigo por meio do Espírito Santo. Queridos, biblicamente, a aliança, ela só se desfaz com a morte. E Deus morre? Se Deus não morre, Jesus morreu. Jesus, o homem, morreu. O Espírito ele entregou a Deus. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Então Deus não morre. Então se Deus não morre, não há menor possibilidade dessa vida em Deus acabar. Aleluia. Você está selado, você está guardado em Deus, aleluia, guardado em Deus e para Deus, aleluia. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, aleluia. Então, o Espírito Santo agora está em você, vocês são um só, vocês são um só. É isso que 1 Coríntios 6,17 diz. Que o Espírito Santo agora está dentro de você, por isso que você está religado com Deus. E vocês agora são um só, aliançados para toda eternidade. Pastor, e por que eu enfrento tanta luta ainda? Por que às vezes eu ainda peco? A alma está num processo de santificação. O Espírito nasceu de novo. Porque a salvação ela acontece em 3 níveis. Espiritualmente, no novo nascimento, eu estou salvo. Na alma, o processo de santificação, eu estou sendo salvo. E no corpo, com a glorificação, eu serei salvo. Aleluia. Mas não tem jeito de você dar errado.
Essa salvação já está garantida no seu espírito. Você pode vacilar na alma, mas a salvação está garantida no seu espírito. Então, nesse momento, eu convido você a se colocar em pé. E nós vamos recitar o texto de Romanos 8:33. Você entendeu que nasceu em Adão, amém? Nasceu caído, foi gerado de por pessoas caídas, nasceu caído, certo? Nasceu com o espírito desligado do Espírito de Deus. Mas Jesus veio e ele disse: está consumado. Ou seja, tudo que tinha para ser feito já foi feito. Não tem, Satanás não pode recorrer a uma outra instância. Tudo que precisava ser feito na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, foi feito. O diabo não tem como reivindicar a sua vida. Está consumado. E o Espírito Santo em você garante que você nasceu de Deus para dar certo. Você nasceu de Deus para cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Ela é progressiva, até que um dia você o veja como Ele é. Aleluia! E você vai declarar Romanos 8:33, 34, 35, 36, 38 e 39. Você vai bradar no mundo espiritual. Você que estava se sentindo abatido, sendo acusado, sendo assediado pelo inimigo, Satanás foi desmascarado hoje. Não adianta, diabo, eu nasci de Deus. Eu estou em Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aleluia! Então declare: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vamos ler juntos? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos. Aleluia! Vão lendo, vão lendo. Ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor. E você vai cantar isso celebrando. Você vai dizer para o seu irmão, você vai dizer para você mesmo: você tem valor, o Espírito Santo está aí em você, Ele se move em você. Aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nunca mais capacho de Satanás, sofrendo angústia, nunca mais fantoche nas mãos do diabo. Inferior, você tem um dono, aleluia. Às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha que maravilha! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Com as palmas. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Basta de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Muito obrigada por não ter desistido de nós. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigada por Teu Espírito Santo enviado para habitar dentro de nós, para nos garantir que somos Teus, pertencemos a Ti, aleluia. Nós Te consagramos mais uma vez, nosso espírito, alma, corpo, e Te dizemos: Espírito Santo, exerce o governo. Exerce o governo no corpo, exerce o governo na alma, exerce o governo no nosso espírito. Entroniza Jesus dentro de nós, Espírito Santo, e que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se estabeleça em nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Podem assentar, queridos. E você que está aí no culto online, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, a oportunidade é hoje. Nós devemos aproveitar o tempo que se chama hoje, porque o amanhã não nos pertence. E a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da vida eterna. Tome a sua decisão por Jesus hoje. Convide Jesus para reinar na sua vida. Entregue sua vida a Ele, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você decidiu-se por Jesus hoje, digita aí: eu entrego a minha vida a Jesus hoje. Digita aí nos comentários, no Face ou no YouTube. Nós vamos entrar em contato com você. Queremos você aqui junto conosco. Queremos também ser bênção na sua vida.